mais uma vez, vamos, né, fazer a continuação da lista de exercícios. Aqui a gente vai ver aqui, ó, se ser um ponto crítico não degenerado, ele deve ser isolado. Ou seja, existe um delta em que C menos delta, C mais delta é o único ponto crítico. Então, se C é um ponto crítico não degenerado, a derivada da função f em C é igual a zero e a derivada segunda é diferente de zero. Então, nós vimos no vídeo anterior que se a derivada segunda for negativa, existe um delta maior que zero, né? Tal que se x estiver entre C menos delta e C, f' de x é positivo. E se x estiver entre C e C, f' de x é negativo. O que a gente pode observar nesse intervalo aqui? C, C menos delta e C mais delta. Se x está à esquerda, a derivada é positiva. Se x está à direita, a derivada é negativa. O único ponto nesse intervalo que tem derivada igual a zero é o C, então C é isolado. Então, todo ponto crítico não degenerado é isolado, ou seja, existe conclusão. Existe um delta maior que zero, tal que no intervalo C menos delta, C mais delta, o único ponto onde f' de C é igual a... O único ponto onde f' de x é igual a zero é no ponto C. Tá? Então, ponto crítico não degenerado é isolado. Agora a gente vai para o próximo exercício que diz assim. Deixa eu ver se está gravando. Tá gravando. Existe apenas um conjunto finito de pontos críticos não degenerados de F em AB. Vamos lá. Existe apenas... Veja que AB é um compacto, nós vamos usar isso, gente. Então, existe apenas um número finito. Vamos aqui. Vamos ver o Spirit Box. Vamos lá. Existe apenas um... Gente, não vou fazer todos, tá? Vou fazer alguns. Teve o último que, olha, foi puxado, hein? De pontos críticos não degenerados em AB. Olha
só. AB, eu vou fazer uma cobertura, eu vou cobrir AB por uma coleção de abertos. Então, para todo x pertencente a B, tome delta maior que zero e considere o intervalo ix, que é x menos delta, x mais delta. Então, para todo x pertencente a B, x pertence a x. Então, para todo x pertencente a B, implica que x pertence a ix. Então, o conjunto AB está contido na união dos ix, fazendo x percorrer sobre todos os elementos de AB. Para todo x pertencente a B, x pertence a algum x para algum x em AB. Como AB é compacto, existe um número finito. Para toda cobertura existe uma subcobertura. Existe um número finito de abertos ix1, ix2 e xn, tal que AB está contido em ix1, união ix2, união ixn. Agora em AB, vamos supor que em AB eu tenha pontos críticos não degenerados. A minha afirmação, se existem pontos críticos de AB, porque se o cara é ponto crítico de AB, ele está em algum xi, tá? Então, se existem pontos críticos de AB em algum intervalo xi, o seu número é finito. Suponha por condição que seja infinito, né? Suponha por contradição que exista algum xi e um número infinito de um número infinito de pontos críticos não degenerados em xi. Gente, lá em enumerabilidade, para um conjunto infinito, podemos extrair, olha só, para um conjunto infinito, podemos extrair um subconjunto infinito enumerável, onde os elementos são 2 a 2 distintos, né? Onde seus componentes, onde seus
exponentes são 2 a 2 distintos. Se um subconjunto infinito é numerável, então tome esse subconjunto, tome esse subconjunto de D igual a xn, tal que n pertence aos naturais. É a imagem de uma bijeção de n sobre o conjunto dos pontos críticos não degenerados, né? Então, eu posso extrair um subconjunto inumerável, infinito, 2 a 2 disjuntos. Mas como xn pertence a x menos delta, x mais delta, para toda sequência limitada, existe uma subsequência convergente. Então, existe um xnk contido em xn, né? Tal que xnk converge para o y, tá bom? Converge para o y. Aí eu vou fazer o seguinte. Converge para o y. Então, zk dado por xnk é uma sequência de Cauchy. É uma sequência de Cauchy, né? Então, para todo epsilon, toda sequência convergente é de Cauchy, né? Existe um n0, tal que se n e n for maior ou igual que n0, eu vou ter que Zn menos Zn é menor que epsilon. Então, eu vou fixar, né? O n igual ao n0, né? Fixei n igual a n0. Então, se n for maior ou igual, então se n for maior ou igual que n0, o que eu tenho? Eu vou ter que Zn menos n0 é menor que epsilon. Né? Para todo epsilon, mas Zn, eu vou dizer que meu Zn é x. É o x nn. É um elemento do Zn, ele é um ponto crítico não degenerado, entendeu? Vou botar aqui, eu não vou demorar muito não. O Zn, ele é uma sequência de pontos críticos não degenerados. Então, o que eu estou dizendo? Zn0 é um ponto crítico não degenerado e Zn, temos uma sequência de pontos críticos indo para Zn0, né? Para todo epsilon existe um n, tal que se n for maior ou igual que n0, né?
Zm menos n0 é menor que epsilon. Então, eu pego qualquer n maior ou igual que n0, eu vou ter, para todo epsilon, os m se aproximando de zn0. Isso contradiz o fato, isso contradiz ou eu posso pegar um L, que eu acho melhor assim. Você tome, vamos fazer assim, ó. Tome um M e um N, né? Tá, então eu posso dizer assim, tome N igual a L, que é maior que N0, tá? E se M for maior ou igual que N0, Zm menos Zl, acho que vai ficar melhor assim, peraí. Zm menos Zl é menor que epsilon, ou seja, você fixa um L maior que N0. Então tá todo M e L maior ou igual que N0, Zm menos L é menor que epsilon. Então você fixa esse L aqui, então você diz que para todo M maior ou igual que N0, o L já está fixado e já é maior, Zm menos L é menor que epsilon, ou seja, o Zm, para todo epsilon existe um M0, esse cara está fixo, e o Zm está se aproximando de Zl. Isso contradiz o fato que o conjunto dos pontos críticos não degenerados é isolado, que aí estou dizendo que ele não é isolado, né? Estou dizendo que ele não é. A partir do momento que eu tenho um ZL, que eu tenho uma sequência de pontos não degenerados se aproximando dele, não existe um delta em que só exista ele nesse intervalo, porque para todo delta vai existir pontos críticos próximos dele, tá? Então a conclusão é o seguinte, a conclusão para todos x e x, o I de 1 até n, existe um número finito de pontos críticos não degenerados. Como o conjunto dos pontos críticos não degenerados está contido dentro de AB, que está contido na união de xi, no máximo para cada xi existe n pontos críticos, né? Então o conjunto dos pontos críticos está contido no conjunto, no conjunto total que existe um conjunto finito, então existe um conjunto finito de pontos críticos não degenerados em AB, entendeu? Tá certo? Beleza? Agora vamos. Não precisa demorar muito não. Gente! Seja f de C até infinito e R derivável, se existe o limite, né? Aqui o Elonzinho deu uma sugestão muito boa, né? Uma sugestão é sempre bem-vinda.
se existe o limite de f de x quando x tende a A e o limite de f' de x quando x tende a infinito, que é igual a b, com A pertencente aos reais, então b é igual a zero, né? Então, daqui a gente vai fazer rapidinho. Se, né, f de c até mais infinito, ela é derivável se existe o limite de f de x quando x tende a mais infinito, que é igual a e o limite de f' de x quando x tende a mais infinito igual a b, né? Então, b igual a zero, não é isso? Esse aqui é o nosso Elon deu a nossa querida sugestão. Uma sugestão é tudo, é a pimenta para resolver às vezes o exercício, né? Então, a sugestão dele foi isso daqui. Por quê? Olha, porque qual foi a sacada que ele deu? Ele falou assim, sugestão usa. Porque o que acontece? Ele usou o teorema do valor médio, né? A sugestão do Elon foi o seguinte. Dado n pertencentes naturais, então eu vou ter o quê? Que n é menor que n mais 1. Então, pelo teorema do valor médio, para todo n pertencente aos naturais, existe um xn menor que n e maior que n menor que n mais 1, né? Onde f de n mais 1 menos f de n sobre a diferença de n mais 1 menos n1 é f' de xn, tá? Mas olha só, o que eu tenho aqui por hipótese? Toda vez que eu tenho x tendendo a infinito, f' de x tende a b. Então, quando, vamos dizer assim, agora vamos tomar o limite aqui quando n tende a infinito. Eu vou tomar o limite aqui, tá? Isso daqui é igual ao limite quando n tende a infinito. Vamos lá. Do lado de cá, quando n tende a infinito, isso, cara, cresce, xn tende a infinito. E quando xn tende a infinito, por hipótese, o limite de f' de xn, quando xn tende a infinito, é igual a b. Então, do lado de cá, nós temos que é b. Mas também nós sabemos que quando eu pego um real tendendo a infinito, o f desse real vai para A. Só que olha só, olha para cá aqui, olha para cá. Limite de f de n mais 1 quando n tende a infinito. Esse limite aqui, quando n tende a infinito, n mais 1 tende a infinito. Ó, quando n tende a infinito, n mais 1 tende a infinito. E, por sua vez, quando o real tende a infinito, o f' calculado nele vai para A. Então, quando n tende a infinito, n mais 1 tende a infinito, então o limite disso quando n tende a infinito é igual a A. E o limite de fn quando n tende a infinito, que n é um real indo para infinito, é uma sequência, também vai para A. Então, o limite disso aqui é A. Então, aqui tem limite, aqui tem limite. Limite da diferença é a diferença dos limites. Então, limite
de Fn mais 1, quando n tende a infinito, menos o limite de Fn quando n tende a infinito, é igual ao limite do outro lado que é b. Aqui é a, né? Então, a menos a é igual a b. Isso me dá, isso é equivalente a dizer que 0 é igual a b. Nosso b é 0, tá? Então, só teorema do valor médio. Esse b aqui, gente, eu vou deixar pra vocês porque... como é que eu posso te falar? Ó, eu só tenho a sugestão só pra vocês fazerem, ó. Seja f contínua, derivável em AB, suponha que f de A é igual a f de B, que é igual a 0. Então, dado aleatoriamente um K, existe um C, tal que f' de C é igual a K f de C. Sugestão, considere P de x, f de x menos K, vezes E menos K... f de x P de x, f de x é elevado a menos kx. Então, se f de A igual a f de B igual a 0, então P de A igual a P de B igual a 0, por role, existe um C que f' de C vai ser igual a 0. Quando você derivar o f' de C, você vai derivar aí o P, e aí você vai achar essa identidade aí, tá certo? Então, é diretamente do teorema de Role. O 19... diz o seguinte: seja f uma função de R derivável no intervalo, uma raiz de f é um ponto sem que anula f. Entre duas raízes consecutivas de f', existe no máximo uma raiz. Isso daí é fácil, né? Prove isso e use esse fato para mostrar que o polinômio possui exatamente uma raiz no intervalo 1, 3. Então, olha só, se f é derivável no intervalo I, né, uma raiz de f é um ponto C que anula. Entre duas raízes consecutivas de f', existe no máximo uma raiz. Então, vamos provar isso. Aqui, eu botei a cadeirinha aqui, dei uma... Então, vamos lá. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Peraí, deixa eu botar uma cadeirinha aqui. E R, né? Então, eu tenho aqui, seja F de I em R. Então, entre duas raízes consecutivas de F' existe no máximo uma raiz de F. Vamos lá. Então, vamos supor que eu tenho aqui f' de x1 igual a 0 e f' de x2 igual a 0. Eu tenho que mostrar que entre essas duas raízes consecutivas de f' tem no máximo uma raiz de f aqui. No máximo, quando não nenhuma. Suponha por contradição que tenho duas, né, raízes. Então, vamos supor por contradição, isso aqui é facílimo, né? Suponha por contradição. Assim, na análise tem exercícios fáceis e exercícios assim que você demanda muito tempo para fazer, né? Dependendo da natureza do exercício. Suponha por contradição que existam duas raízes, uma W1 e W2, entre x1
só, vamos usar whole. Olha só, a função é derivável e tudo, né? Então, a função de R é derivável. Então eu vou ter assim, né? Eu vou ter o x1 aqui, eu vou ter o x2 aqui, eu vou ter o W, vamos supor que o W1 seja menor que W2, eu vou ter o W2 aqui, tá? Então aqui o F' de x1 é 0 e o F', parece que tá chovendo, de x2 é 0. Eu quero provar que existe no máximo uma raiz de f. Suponha que existem pelo menos duas raízes. Então, como f de W1 é igual a f de W2 é igual a 0, acho que vocês já sacaram, né? O whole existe um C pertencente a W1, W2, tal que f' de C é 0. Mas aí, olha como a gente... Existe um C em W e em W2. Então, na verdade, a gente tem esse esquema aqui, ó. O C, temos o C, temos o W1, temos o W2, temos o X0, não, o X1 e o X2. Então, nesse esquema aqui, o que, que a gente tem? F' de X1 é igual a F' de C, que é igual a F' de x2 é igual a 0. Mas isso é uma contradição matemática. Por quê? Porque essas duas raízes são consecutivas de F'. Ou seja, o que é assim consecutiva? Não existe nenhum outro real aqui que anule a função derivada, a não ser em x1 e em x2, né? Então, isso contradiz o fato, isso contradiz o fato que x1 e x2 são raízes consecutivas. Então, não pode ter um outro C entre x1 e x2 que anule, são raízes consecutivas da derivada, que anule a derivada, tá? E aí, logo, não pode ter, né? Logo não podemos ter, logo, não podemos ter duas raízes nesse intervalo aqui, tá? Só no máximo uma raiz. Aí ele prova aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Usa esse fato para mostrar que o polinômio, ele possui uma raiz no intervalo 1, 3, tá? Então, vamos lá. Eu vou pegar esse polinômio aqui, x3, vou até anotar ele aqui, porque eu vou passar para lá. Peraí, deixa eu anotar esse polinômio aqui. X3 menos 6x2 mais 9x menos 1. Possui exatamente uma raiz. Então, eu vou pegar esse polinômio aí. Qual é o polinômio? X3 menos 6x2 mais 9x menos 1. P de x. Aí ele possui exatamente uma raiz em 3, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aí e derivar ele. 3x2 menos 12x
mais 9. Aí vou pegar P' de 1, vai ser 3 menos 12 mais 9. Aqui vai ser menos 9 mais 9, 0. E P' de 3, 3 vezes 3, 9, vezes 3, 27, menos 36, mais 9. Aqui seria menos 9 mais 9, 0. Então, pelo que vimos, né? Pelo que vimos, o polinômio possui, no máximo, se tiver, né, uma raiz em um 3. Mas como verificar que possui exatamente uma raiz? A gente vai usar o teorema do valor intermediário. Então, vou pegar aqui P de x, ó, P de x, que vai ser x3 menos 6x2 mais 9x menos 1. Aí vamos analisar quem é P de 1. Vamos lá. 1 menos 6 mais 9 menos 1. Corta aqui, vai ser 3. E P de 3 vai ser 3 vezes 3, 9, 27. 6 vezes 9, menos 54. Mais 27 menos 1, né? Então, aqui 54 menos 54, 0, menos 1. Então, o que a gente tem? A gente tem que P de 1, a gente tem exatamente assim, ó. P de 1 é maior que 0 e P de 3 é menor que 0. Tá? Então, a gente tem esse esquema aqui, tá? Então, o que diz o teorema do valor intermediário? Então, então vai acontecer isso daqui, ó. Nós temos o 1, nós temos o 3. O P de 1 é maior que 0, o P de 3 é menor que 0. Então, pelo teorema do valor, agora é intermediário. A gente viu lá em funções contínuas. Viu, gente? Tem que saber um pouquinho de funções contínuas. Existe um x1 pertencente a um 3, tal que P de x1 é 0. Aí lá no cálculo numérico, né, a Camila, através de algoritmos, né, aí nos ajuda, né, a calcular aproximadamente essa raiz aí, né? O teorema do valor intermediário é o teorema da existência, e cálculo numérico você faz o cálculo para você achar aproximadamente essa raiz. Essa do polinômio aqui, deixa eu botar aqui do polinômio. Eu vou fazer do polinômio também. Deixa eu botar aqui do polinômio. Essa do polinômio aqui. Vou fazer logo a do polinômio. Seja P um polinômio, né? Em que P de A é igual a P' de A, que é igual a PK de A, que é igual a 0. Se e somente C, P de x é x menos A, K V elevado a K mais 1 vezes Q de x, onde Q de x é um polinômio. Então, vou fazer isso aqui. A gente vai usar diretamente o resto de Lagrange, tá? E se eu precisar que vocês usem algum teorema, eu vou botar lá na prova. Então, olha só. Ou seja, P, né, um polinômio tal
tal que P de A é igual a P' de A que é igual a PK de A que é igual a zero, tá? Se e somente se existe um polinômio Q de x tal que P de x é x menos a elevado a k vezes Q de x. Vamos usar análise, não vamos usar álgebra, tá? Então, o que diz o resto de Lagrange? O resto de Lagrange é o seguinte, diz assim, se f é uma função de AB em R de classe Cn-1, a gente sabe que um polinômio é sem infinito, né? E n vezes derivado em AB, tá? Então, n vezes derivado em AB, desculpa. Então, o f de B é igual a f de A mais f' de A, B menos A, mais f2' de A, B menos A 2 fatorial até f menos 1 de A, B menos A, que vai ser 2, né? 2 fatorial. N menos 1 fatorial, mais Fn de C, B menos A elevado a N sobre N fatorial, tá bom? Agora, vamos lá. Se o grau de P, vamos lá, primeiro aqui, tá? Se o grau de P for N e K for menor que N, né? Vamos provar a ida, né? Em que PA, P' de A e PP K de A é igual a zero. Aí o que eu vou fazer? Olha que interessante, o Pn menos 1 é de classe Cn menos 1, todo o intervalo da reta, né? E é n vezes derivado em AB, em qualquer intervalo aberto. Então eu posso expressar P de x, gente, como P de x mais... eu posso expressar P de x como P de A mais x menos A, tá? Beleza? Então, esse P de x é como se fosse o B, né? Porque quando eu digo aqui, quem é B aqui nesse caso? B é A mais B menos A, entendeu? O F de B. Então, eu posso dizer que x é A mais x menos A, entendeu? Então, eu posso dizer que meu P de x é isso, que é como esse daqui está fazendo o papel do meu B, o meu x está fazendo o papel do meu B, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter aqui P de x é igual a P de A mais P' de A. Repare que é B menos A, né? Mas quem é B menos A? O meu B
é A mais X menos A. Então, quando eu tiro B menos A, só me resta o X menos A. Então, D telinha de AX menos A, mais P duas linhas de A, X menos A ao quadrado sobre 2 fatorial, mais P três linhas de A, X menos A elevado a 3 sobre 3 fatorial. Aí eu vou até no PK mais 1, né? Porque eu tô dizendo aqui que K é menor que N, mais PK de A, X menos A elevado a K sobre K fatorial. Aí vou aqui mais PK mais 1, eu acho que eu vou usar até outra coisa, de Rá, X menos A K mais 1, sobre K mais 1 fatorial, aí deixa eu ir para outra página, mais, aí eu vou ter aqui P, tá, N menos 1 de A, X menos A, N menos 1 sobre, mais PN, PN, C, X, menos A elevado a N sobre N fatorial. Gente, olha aqui. Se P de A, P' de A e PK de A igual a zero, gente, o que eu vou ter aqui? Isso vai ser zero, isso vai ser zero, isso vai ser zero. Até isso daqui vai zerar tudo. Então, meu P de X vai começar daqui, ó. PK mais 1. X menos A, K mais 1, sobre K mais 1 fatorial, mais PK mais 2, calculado em A, X menos A elevado a K mais 2, sobre K mais 2 fatorial, mais, aí vou até o último cara, PN, C, X menos A elevado a N sobre N fatorial. Gente, mas olha só, presta atenção. X menos AK mais 1, ele está aparecendo em todos esses termos aqui, ó, até o PN, entendeu? Tá certo? Porque se K é menor ou igual que N, K mais 1 é menor, se K é menor que N, K mais 1 é menor ou igual a N. Entendeu o que eu tô falando? Então, o xk mais 1, ele vai aparecer em todos esses termos aqui. Então, eu posso botar o xk mais 1 em evidência. Então, eu posso dizer que meu P de x é x menos AK mais 1 vezes. Aí, vou abrir parênteses e o que resta dentro? PK mais 1 de A sobre K mais 1 fatorial. Isso é um polinômio com coeficientes reais, né? Aí aqui, quando eu ponho xk mais 1 em evidência, vai aparecer aqui P, K mais 2A, K mais 2 fatorial, X menos A, aí vai ser P, K mais 3A, X menos A ao quadrado sobre K mais 3 fatorial, mais até o último cara, que é PNC, X menos A, N menos K mais 1, né, que vai ser N menos K menos 1, sobre N fatorial. Gente, esse cara aqui, ele é um polinômio, tá? Então, eu posso escrever P de x como x menos A, K mais 1 vezes P de x, tá? Se K for igual a N, aqui você tem um polinômio assim, ó. P de
x é igual a 0 mais A1. O polinômio já de grau K, né? A1x mais A2x2 mais AKXK. Aí a derivada primeira dele aí, não, P de A igual a 0. Então se P de A é 0, não, eu vou escrever ele assim, peraí. Eu vou escrever ele assim. P de x é igual a 0 mais A1x menos A mais A2, né? X menos A2 mais AK x menos A K. Aí se P de A for 0, aí eu vou ter que A0 é igual a 0. Aí quando eu derivo de novo, P' de A, P' de X. Quando eu derivo P' de X, aí vai sobrar o quê? A1, né? Porque esse pela derivada desse, A1, mas quando eu derivo aqui de novo, dá 2A2x menos A2, mais, aí quando eu derivo aqui, KK x menos A elevado a K, menos 1. Então, como P' de A dá 0, quando eu substituir aqui por A, eu vou ter que A1 dá 0. Então, se P2' de A vai dar 0, o A2 vai dar 0. Então, se PK de A vai dar 0, o AK vai ser 0. Então, o polinômio... Então, se acontecer isso, então P de x vai ser o polinômio nulo e eu posso escrever P de x como x menos A, K mais 1, vezes Q de x, tal que Q de x é polinômio nulo, né? Entendeu? E se K for maior, né, do que N, aí eu chego até o N, enésima derivada já nulo, polinômio, e a partir disso ele vai ser nulo, 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 nulo. Se K for maior que N, então P de x vai ser da forma x menos A K mais 1 vezes Q de x, tal que Q de x é nulo. Gente, a volta, eu não vou provar porque é trivial, só estou dando uma ideia. Aqui é o seguinte. A volta é só você, cadê? Se o polinômio tem essa cara, então, então ele calculado em A 0, é só você pegar ele, ó, calculado em A aqui vai dar 0. Se tu derivar ele usando a regra da cadeia e do produto, P' de A vai ser 0, até PK de A vai ser 0, tá? Então a volta, ela é meio que, entendeu? Trivial. E eu quero fazer esse último aqui, gente. E depois eu vou fazer amanhã esse daqui, que é isso aqui sobre ponto fixo, tá bom? Vamos lá, gente. Se é, deixa eu ver aqui, peraí. Tem uns que tem os macetes assim meio, né, que tem uns que são fáceis, entendeu? Por exemplo, se f de I em R definido no intervalo I. Se existe um A maior que 0, tal que A maior que 1, tal que f de x menos f de y menor ou igual que x menos A, x menos y sobre alfa. Para qualquer xy, então f é contínua e f possui derivada nula em todos os pontos, né? Bom, se f é contínua para todo x pertencente a, então f é contínua e possui derivada nula em todos os pontos de I.
Então, isso daqui, né? É o nosso querido Elo, ele botava um exercíciozinho pra gente não ficar triste, né? O Elinho, um exercíciozinho pra gente não ficar triste, não é verdade? Ai, meu Deus. Se existe um A maior que um, tal que módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que x menos y elevado a alfa para todo x e y pertencente a i. Mostre que f é contínuo, né? Para todo x pertencente a 1 e a derivada é zero para todo x pertencente a i. Gente, olha só. Para mostrar que f é contínua, eu tenho que provar que para todo x pertencente a i, o limite de f de i, vamos dizer assim, x mais h, quando h tende a zero, é igual a f de x, né? Quando eu pego pontos próximos de x, e quando h se aproxima de zero, isso tem que ser f de x. Mas se eu chamo y, chame, vamos dizer aqui, x de x mais h e y de h, o que eu vou ter ali? Nessa aqui, eu vou ter que f, módulo de f de x mais h, menos f de x, é menor ou igual que a diferença deles, que vai ser h elevado a alfa. É maior ou igual que zero. Então, tomando o limite, né? Limite, quando h tende a zero, teorema do sanduíche, zero. Aí eu tenho aqui que o limite de zero, quando h tende a zero, já é zero. E o limite de módulo de h elevado a alfa, quando h tende a zero, é igual a zero. Então, pelo teorema do sanduíche, o limite, quando h tende a zero, do módulo de f de x mais h menos f de x é igual a zero. Mas isso aqui é a mesma coisa que dizer o seguinte, que o f de x mais h se aproxima do f de x quando h está tendendo a zero, né? Então, isso é equivalente a dizer que o limite de f de x mais h, quando h tende a zero, é o meu f de x. Própria definição, então f é contínua. E o fato de ser a derivada é nula é porque é o seguinte, né? Como A, né? Como A é maior que 1, eu vou chamar o A de 1 mais K, né? Tal que K é maior que 0. A de 1 mais K, tal que K é maior que 0. Então, se eu tenho que módulo de f de x menos f de y é menor ou igual que x menos y elevado a 1 mais K, isso equivale a dizer que módulo de x, aí você tome, né, obviamente, né, x diferente de y, aí módulo de f de x menos f de y sobre x menos y é menor ou igual que módulo de x menos y elevado a k. Isso é menor ou igual que zero, tá? Ok? Tá? Agora faça o limite dos...
do x tender a y, isso daqui, tá? É f' de y, né? Então, quando eu tomo o limite de zero quando x tende a y, a função já é zero mesmo, né? Então, já é, o limite é zero e o limite quando x tende a y de x menos y elevado a k é zero. Aí, teorema do sanduíche, limite quando x tende a y, disso daqui é igual a zero, tá? Mas se isso é igual a zero, o que eu quero dizer? Se o limite dessa expressão é igual a zero, se existe o limite disso igual a zero, existe o limite de f de x menos f de y sobre x menos y, quando x tende a y. O y é fixo, isso daqui vai ser zero. Então, mas isso daqui significa dizer o quê? Significa dizer o quê? Que a f' de y é igual a zero, porque isso daqui é a definição da própria derivada de f calculada em y. F' de y é igual a zero para todo y pertencente a y. Então a função é derivada e a derivada é zero. Essa daqui, gente, se f de r é derivável no intervalo i, se a derivada é zero para todo x pertencente a i, então f é constante, essa é fácil. Tá? 23. Sejam fg funções contínuas de AB em R, contínuas e deriváveis. Eu quero fazer a última, a do homeomorfismo. Tá? Então vamos lá. Se f e g são funções contínuas em deriváveis no intervalo AB, então existe um C pertencente a B, tal que acontecendo isso daí, né? F de B menos F de A, G' de C tem que ser igual a G de B menos G de A, F' de C. Então existe um C, então são F, seja F, então existe um C pertencente a B, então F são contínuas e deriváveis, né? Deriváveis. Em AB e contínuas em AB, tá? Então existe um C pertencente a AB, tal que F de B menos F de A, G' de C é igual a G de B
tem que ser esperto. Olha aqui, aqui está aparecendo f de b menos f de a. Aqui está aparecendo g de b menos g de a. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa função aqui, ó, h de x, f de b menos f de a, g de x menos g de a. Tá? Menos g de b menos g de a. O que está aparecendo ali? F de b menos f de a. Vou botar f de x menos f de a. Tem que ser esperto. Pronto. Então f é uma função. Então h é uma função de AB em R. Tá? Ela é derivável porque tanto g quanto f são funções deriváveis, né? No aberto e a contínua também, no fechado, porque a função f e g são contínuas. Olha que legal, gente. Veja que h de a, quando eu ponho a aqui, vai ser g de a menos g de a, vai zerar aqui, e f de a menos f de a vai zerar aqui. Veja que h de a é igual a zero, e h de b também vai ser zero, sabe por quê? Vai ser f de b menos f de a, g de b menos g de a, menos g de b menos g de a, f de b menos f de a. Mas isso é igual a isso, então g de b também é igual a zero. Então, por role, existe um C pertencente a AB, tal que H' de C é igual a zero. Tá certo? Mas aí eu vou pegar aqui a minha H, eu vou derivar a minha H, né? Então, a minha H, quando eu derivo, eu vou ter o quê? H' de x, f de b menos f de a. Aí vou derivar aqui, ó, é g' de x, né? Menos, aqui a derivada aqui só vai ser g' de x, aqui vai ser zero, menos g de b, menos g de a, por f' de x. Mas como a H' de C é zero, isso implica dizer que f de b menos f de a vezes g' de C menos g de b menos g de a f' de C é zero. Mas é isso. Mas isso dizer que é zero, isso implica dizer que isso é zero, implica dizer que f de b menos f de a g' de C é igual a g de b menos g de a vezes f' de C. É isso que a gente queria provar no exercício, né? Se f são contínuas, existe um C em AB que acontece essa igualdade aqui.
Gente, a 24, se essa é uma função derivada no intervalo, isso satisfaz a condição, tá? Para todo x pertencente a i, quaisquer, se e somente se f' de x é menor ou igual que c, para todo x pertencente a i, tá? Isso daqui, a ida e volta, é tranquilo, eu vou deixar para vocês fazerem. Se a derivada é limitada, satisfaz a condição de Lipes, isso daqui é óbvio, né? Seja f de i em r tal que f' de x é menor ou igual que c para todo x pertencente a i. Então, qualquer que seja x e y pertencente a i, eu vou ter que f de x menos f de y é menor ou igual que cx menos y. Bom, gente, teorema do valor intermediário. Então, de repente, eu vou fazer a saída aqui, vou fazer o teorema do valor intermediário, porque olha só, dados, por exemplo, x diferente de y em i, aí você pode trabalhar dos dois casos, né? Suponha que x seja menor que y, né? Então, pelo teorema do valor médio, existe um z pertencente a xy, tal que f de y menos f de x sobre y menos x f' de z, tá? Aí o que eu vou fazer aqui? Tiro o módulo. Jogo. Obviamente, eu estou pegando x diferente, então eu vou jogar essa parte do módulo para a direita. Então, eu vou ter que módulo de f de y menos f de x é menor ou igual que módulo de f' de z, módulo de y menos x. O que eu sei por hipótese? Que a derivada para todo x em i é limitada por c. Então, como z pertence a i, né? Pois x menor que y pertence a i, a gente sabe que e se z está entre x e y, implica a definição de intervalo, né? A propriedade de intervalo. O z ele tem que estar em i, né? Então, no intervalo, se o x e y está em i, o z também está em i. Então, isso vai implicar que f' de z é menor ou igual que c. Usando a monotonicidade do produto com cara maior que zero, então f' de z módulo de y menos x é menor ou igual que c módulo de y menos x. Então, eu vou ter que essa expressão é majorada por essa. Conclusão. Conclusão
módulo de f de y menos f de x é menor ou igual que c, x menos y, sendo a função uniformemente contínua, hein, gente? Vamos relembrar aquilo ali, tá? Agora, vamos verificar a ida. Se acontece isso aqui, tá? Então como que o limite quando... Ah, perdão, aqui, peraí. O limite quando y tende a x disso daqui é menor ou igual que c, né? Se essa expressão é menor ou igual que c, o limite tem que ser menor ou igual que c. Só que, como o limite quando y tende a x de f de y menos f de x sobre y menos x, ela é derivável, é f' de x, se isso converge para isso, a gente sabe que o limite, definição de módulo, né, de f de y menos f de x sobre y menos x, o limite disso, quando y tende a x, é o limite do módulo de f' de x quando y tende a x, tá? Então, se o limite disso menor ou igual que c, eu sei que o limite disso é isso, então eu sei que não, errei aqui, peraí, fofuretes. Se isso converge para isso, o limite disso é módulo de f', tá? Então, aqui, o limite disso daqui é módulo de f'. Então, eu tenho que módulo de f' de x é menor ou igual que c, né? Para todo x pertencente a y, porque eu fixe o x em y, tá? Interessante que se o x, se eu estiver trabalhando com i, vamos dizer que i seja assim. Se o x for A, o y está se aproximando já pela direita, tá? E se o x for B, o y está aproximando B pela esquerda. Aí, quando eu trabalho com os extremos, eu estou trabalhando com a derivada. Se o x for A, é a derivada lateral à direita, se for B, à esquerda, ok? Essa aqui, gente. Essa aqui é essa aqui, entendeu? Entendeu ou não entendeu, fofurete? 3, deixa eu botar aqui todos os meus coisinhos, não é verdade? Essa daqui eu vou fazer a ida, tá bom? E vocês tentam fazer a volta. Olha só, seja p de x um polinômio de grau 3, né? Então eu vou até anotar aqui para eu botar lá no slide. No terceiro grau, o coeficiente líder igual a 1, mostra que P é um homeomorfismo. De repente amanhã eu faço a volta junto com, né, inverso. O homeomorfismo, função contínua com inversa contínua, se somente C ao quadrado é menor ou igual que 3B.
E para que o homomorfismo inverso seja derivado, A ao quadrado tem que ser menor que 3B. Então vamos lá. Seja o polinômio. Olha só, engraçado, estranho, tá vendo? Agora, peraí. Tá muito estranho para escrever. x3 mais ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? P é um homeomorfismo se somente se A ao quadrado é menor ou igual que 3b. Vamos provar a ida. Ou seja, o homeomorfismo, ele é uma função contínua com inversa contínua. Tá bom? Então, se é um homeomorfismo, se tem a inversa, ela tem que ser injetora. Então, eu sei que por hipótese P, né? Por hipótese P, injetora sobre P é injetora. Gente, espera aí, rapidinho, vou ter que ir no banheiro. Espera aí, gente. Não tá aguentando. Pera aí. Ai, meu Deus, espera aí. Então a gente vai saber o quê? É ejetora sobre ejetora, então isso vai implicar. Ai, meu Deus, que alívio. Isso vai implicar que A ao quadrado menor ou igual que 3b. Aí a gente fala, meu pai do céu, professora, como é que a gente faz isso? Demonstração. Suponha por contradição, suponha que aconteça o contrário. A ao quadrado seja maior que 3b, tá? Então, suponha por contradição que A ao quadrado seja maior que 3b. O que que eu tenho aqui? Se P de x é esse polinômio aqui, x3, a gente vai usar delta, gente, mas ax2 mais bx mais c, o que eu tenho da derivada de P' de x vai ser uma função do segundo grau, é 3x2 mais 2ax mais b, tá? Agora, como eu acho as raízes como eu verifico que uma função do segundo grau possui raiz, eu tento igual a zero, para o x que iguala, o x que anula P de x, quais são as raízes? x1 é mais ou menos b, né? Não, é menos b, agora menos, aqui é o b, menos 2a, mais ou menos raiz de delta sobre menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a, sobre 2 vezes 3, certo?
Só que quem é o delta? A gente sabe que o delta é b ao quadrado menos 4ac. Mas aqui é o a, aqui é o b, aqui é o c. Então, b ao quadrado, 4a ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes b. Então, delta Então, vai ficar legal a demonstração. O delta é 4 ao quadrado menos 4 3b, que é 4 ao quadrado menos 3b. Se eu estou supondo que a ao quadrado menos 3b é positivo, o delta é positivo. Então, P', ele vai possuir duas raízes, ó. O P', hein? O P' possuirá duas raízes reais distintas. Então, vamos chamar de x1 e x2. Então, temos duas raízes aqui para P', x1 e x2, tá? Aí, olha só, vamos lá. O P duas linhas, porque se eu chamo H de x de P' de x, como é que eu vou verificar, né? Como que P' é crescente ou decrescente? Eu vou derivar, né? P duas linhas. Então, olha que interessante. P', ele possui duas raízes. Quando eu derivo de novo, né, daqui a pouco você olhar, quando eu derivo de novo que é a H', eu vou achar o ponto igual a zero, eu vou achar o ponto crítico de P'. Então, H' igual a zero vai ser, isso daqui vai ser 6x mais 2a. Isso vai ser igual a zero, tá? Se isso for igual a zero, x vai ser menos 2a sobre 6. Pode ser positivo ou negativo, dependendo do valor de a, né? Ou zero também. E olha que interessante, gente. Eu tenho o meu H, eu tenho o H', tá? Esse cara tá anulando a derivada do meu P', então é um candidato a mínimo máximo. E H duas linhas de x vai ser 6 que é maior que zero. Então, o P', ele assume é aquele valor do mínimo da parábola, né? O P', a parábola, assume em x0, que é menos 2a sobre 6, mínimo, e vai ser um mínimo local, hein? Mínimo e global, hein? Local não degenerado, né? A gente viu isso aí. E por um cálculo rápido, nós podemos ter, ou esse mínimo aqui, ele está entre x1 e x2, tá? Ou vai acontecer isso daqui, ó. Então, suponha que aconteça isso daqui, tá?
porque às vezes as coisas na análise, às vezes a coisa está na nossa cara e a gente não consegue enxergar, né? Isso é que é o probleminha. Aí olha só, o H' de P, nós temos que ver que é a função de H. E repare que o H' de P é uma função crescente, né? É uma reta, coeficiente angular positivo, né? Então, a derivada de P' é o H', então é uma função crescente. A H' de x é uma função crescente. Então, como a H' de x é uma função crescente, como a H' de x é uma função crescente, se x1 é menor que x0, eu só vou usar o x1, não vou usar nem o x2 para chegar à contradição matemática. Eu vou ter que a H' de x1 é menor que a H' de x0, tá? Aí olha que legal, gente. O H', quem é o H? O H' é o P duas linhas, então eu vou ter que P duas linhas de x1 é menor que P duas linhas de x0. Mas eu sei que P duas linhas de x0, que o H' de x0 é zero. Isso aqui é zero. Então, olha o que a gente achou. A gente achou, então, vamos lá. Então, nós temos, isso aqui é importante, temos dois fatos. P' de x1 é zero e P duas linhas de x1 é negativo. Tá certo? Né? P' de x1 porque P' tem x1 na raiz, eu já falei aqui, né? Por ser duas raízes, x1 e x2. Agora, olha que interessante, gente. Já vamos chegar no que a gente... Aí eu falei, cara, para eu chegar nisso, meu Deus do céu. Mas eu consegui, porque papai é bom, na verdade. Como P' de x1 é negativo, mas quem é P' de x1? P' de x1, ó, nós estamos num polinômio, então ele é sem infinito, é duas vezes derivável, entendeu? Então, P' de x1 tem a P da linha de x1. É o limite quando x tende a x1 de P' de x menos P' de x1 sobre x menos x1. Agora, vamos usar, olha só. Agora, olha só, o P' de x1, P duas linhas de x1 é negativo. Se essa expressão, quando x se aproxima de x1, se aproxima de P duas linhas, vai existir um delta, existe um delta maior que zero, tal que se x é diferente de x1 e módulo de x menos x1 for menor que delta, eu vou ter que P' de x menos P' de x1 sobre x menos x1 é negativo, tá certo? Aí, olha só, vamos lá, olha que coisa maneira, vamos lá. Então, se, eu sei que se x menos x1
o módulo dele é menor que delta, isso é equivalente a dizer que x menos x1 está entre menos delta. Gente, desculpa a letra, porque eu não sei o que aconteceu. Isso equivale a dizer, gente, que x1 menos delta é menor que x, que é menor que x1 mais delta. Então, vamos analisar os dois casos do x. Vamos lá. Se x está entre x1 menos delta e x1, que ele está no intervalo aqui, né? Então, se x está entre x1 menos delta e x1, a distância de x até x1, o módulo é menor que delta. Aí isso vai implicar, por hipótese, né, que P' de x menos P' de x1 sobre x menos x1 é negativo. Gente, olha que legal. O P' de x1 a gente sabe que é zero, porque x1 é uma raiz, né? Ah, e aqui é x. Agora, como x é menor que x1, x menos x1 é negativo. Gente, isso daqui é negativo, esse cara é negativo. Se a divisão é negativa, é porque P' de x é positivo, quando x está à esquerda de x1. Beleza. Tá? Agora, se x está entre x1 e x1 mais delta, eu tenho por hipótese que como a gente ainda não terminou não, filha. Não terminou, gente. Mamãe ficou em... Como isso é negativo, aí vamos lá. X menos x1 é positivo. Como isso é negativo e isso é zero, lá em cima tem que ser negativo. Então, P' de x tem que ser negativo. Então, o que a gente tem até agora? Vamos lá. O que a gente tem? Se x está entre x1 menos delta e x1, P' de x é positivo. E se x está entre x1 e x1 mais delta, P' de x é negativo. É bem aquele caso da parábola mesmo, né? Ó. P' de x1, aqui é a função P' de x, entendeu? Olha que legal. Menor que x1, a P' está acima, à esquerda acima, à direita abaixo. Ok, tá certo? Mas aí, olha que interessante. Agora a gente vai lá. Agora vamos trabalhar em P. Vamos trabalhar no P agora. Então vamos supor, então tome um intervalo, tome um intervalo x1 menos delta, x1 mais delta. Então vamos lá. Então eu vou tomar um y entre x1 menos delta e x1. Tá certo? Agora, eu sei que para todo cara entre x1 menos delta e x1, a derivada é positiva. Não é? Não é positiva? Ponto de mínimo, né? Não é máximo, né, gente? É máximo, máximo. Derivada é positiva. Então, pelo teorema do valor médio, o que eu tenho? F de y menos f de x1 sobre y menos x1 é um f' de z.
tá? Então, F' de Z. Não, gente, eu não poderia deixar de não fechar esse vídeo com esse exercício aí, gente. Não poderia, gente. São 3 horas da manhã, mas eu não poderia, gente. Não poderia. Tal que Z, olha que legal, tá entre Y e tá entre X1, tá? Só que é o seguinte, se o Z tá entre Y e X1, o Z tá entre X1 e X1 menos delta. Se o cara tem X1 menos delta, o P' dele é maior que zero. Então isso vai implicar que P' de Z é positivo. Aí vamos aqui. Isso implica que P de Y menos P de X1 sobre, já estamos acabando, Y menos X1 é igual a P' de Z, que é positivo, tá? Olha que legal. O Y, ele é menor que o X1, então Y menos X1 aqui dá negativo. Gente, se eu quero que isso seja positivo, o que tem que acontecer lá em cima? Tem que ser negativo. Então, P de Y é menor que P de X1. Então, guarda isso aí na gavetinha de vocês. Na caixolinha de vocês. Agora eu vou para o outro lado do intervalo. Agora eu vou tome W entre X1 e X1 mais delta. A mesma coisa, gente. Pelo teorema do valor médio, existe um L entre X1, no intervalo X1W, tal que F de W menos F de X1 sobre W menos X1 é igual a F' de L. Só que se o cara, olha onde está o L, eu tenho X1 é menor que L, que é menor que W, que é menor que X1 mais delta. Olha onde está o L, vamos olhar para cá. Toda vez que eu tiver um real entre X1 e X1 mais delta, a derivada dele é negativa. Então aqui, ó, o L tem X1 e X1 mais delta, então eu vou ter, isso vai implicar que a derivada de L é negativa. Então vamos lá já as regras dos sinais. F de W menos F de... Não, ai que caramba, gente, é mole. É tanto F que a gente usa, né? P, né, gente? P. P de W menos P de X1 sobre W menos X1 é P' de L, que é negativo, tá? Gente, olha só, vamos aqui. O W, ele é maior que X1, então ele aqui é positivo, tá? Se isso é negativo, lá em cima tem que ser negativo, né? A divisão tem que ser negativa. Então, eu vou ter que P de W menos P de X1 tem que ser negativo. Isso vai implicar que P de W tem que ser menor que P de X1. Então, eu tenho dois dados. P de Y é menor que P de X1 e P de W é menor que P de X1. Então, olha, eu tenho isso daqui, ó. P de Y é menor que P de X1 e P de W é menor que P de X1. Caraca! Tal, onde está o Y? Está aqui, né? Onde está o Y? Ah, o Y está aqui.
Onde está o W? Está aqui, entre x1 e x1 mais delta. Olha que legal, gente. Estamos terminando a ida. Se P de Y for igual a P de W, nós temos uma contradição. Né? Contradiz a hipótese de que F é injetora. Contradiz a hipótese de que F é injetora. Pois porque para existir um homomorfismo, a função tem que ser contínua, tem que ter a inversa. Para ter a inversa tem que ser injetor e sobre, entendeu, gente? Aqui, fofuretes. P de Y. Se P de Y for igual a P de W, o Y é diferente de W. Como Y é menor que W e P de Y é igual a P de W, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Tá? Então vamos fazer o seguinte, será que dá para diferir eles? Se P de Y for diferente de P de W, então nós temos dois casos. P de Y menor que P de W, ou P de W menor que P de Y, tá? No primeiro caso, a gente sabe que P de Y é menor que P de X1, né? Então, no primeiro caso, eu vou ter que P de Y é menor que P de W, que é menor que P de X1. Então, pelo teorema, o valor intermediário, gente, isso usou tudo, gente. Quando eu digo que uma análise é uma análise, existe um L pertencente a YX1, tá? Tal que P de L é igual a P de W. Gente, que contradição absurda, porque veja que o Y é menor, o L está em YX1, então está aqui, e o W está aqui, ó. Então veja que o L é diferente de W. Então se implicar que P de L é diferente de W, como L é diferente de W, contradiz o fato que a função é injetora, né? Contradiz o fato que P é injetora. Entendeu? O fato que P é injetora. Agora o outro caso. Se P de W é menor que P de Y, perdão. Se P de W é menor que P de Y, que é menor que P de X1. Ai, meu Deus! Então existe
né? É a mesma coisa que eu falar que P de x1 é maior que P de y, que é maior que P de w. Então, existe um L1 pertencente a x em w, onde P de L1 é igual a P de y. Mas nós temos o que? Nós temos que y é menor que x1, o L1 é maior que x1, que é menor que w. Tal que o y é diferente de L1, né? O que gera uma contradição. Então, isso tudo, a gente contradiz, nós já chegamos a um absurdo com a hipótese, supondo que A ao quadrado é maior que 3b. Então, se F é um homomorfismo, A ao quadrado tem que ser menor ou igual que 3b, tá? Aí, amanhã, sábado à noite, vou terminar o último assunto de integral, uma coisinha boba, tá? E eu vou provar a volta aqui, se A ao quadrado é menor ou igual que 3b, P de x é um homeomorfismo. Se vocês quiserem pensar, pode pensar, tá? E o P-1 de R em R bom, eu acho que eu dei bastante ajuda aí nessa parte. Tem que usar delta mesmo, usar derivada, tem que usar tudo isso, entendeu, gente? Uma beijota no coração de vocês e até amanhã.